Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast A Marca. Este podcast que tem por objetivo trazer marcas pessoais incríveis que vocês precisam conhecer e que estão à frente de grandes negócios aqui do nosso estado do Pará. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Josilene Casseb. Essa convidada, gente, tem muita coisa para compartilhar com vocês. Obrigada por ter vindo, Josi. Para os íntimos, chamamos Josi. Sim. Então, Josilene Casseb, que é turismóloga, foi servidora pública, foi consultora do Sebrae e é cofundadora da Pizza do Fábio, que está bombando aqui no nosso estado, na nossa cidade. E hoje vocês vão ter a oportunidade de se inspirar nas histórias que ela tem para contar para vocês. Muito obrigada, Josi, por estar aqui conosco. Isso, eu que agradeço, Keila, a oportunidade, o convite de estar aqui compartilhando essa jornada da Pizza do Fábio, de 13 anos, que começou lá na cidade de Vigia, e que a gente trouxe toda essa expertise profissional, mas, acima de tudo, trouxemos a nossa essência feminina para esse negócio tão acolhedor, tão fantástico, que é a Pizza do Fábio. Se você ainda não conhece, já aproveita para conhecer, não perde, porque é uma delícia. Sim. Não só o ambiente que eles criaram para vocês, para nós, mas também a comida, a culinária lá é bem diferenciada. As pizzas são muito diferenciadas, Sou né, suspeita Josi? para falar. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, efetivamente, quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores aqui desse episódio do nosso podcast, que nos apoiam, que apoiam esse projeto que está iniciando. Então, já deixo aqui minha gratidão a essas empresas maravilhosas. E para começar, quero falar da Carinho em Aromas, que trabalha com aromas personalizados, perfumaria de ambiente personalizada, trabalha com marketing olfativo para o seu negócio. Então, desenvolve o cheiro do seu negócio através de difusores e coloca ali o produto, né? Traz esses aromas em difusores, em frascos que vocês podem utilizar, trazendo sempre, reforçando esse aroma do seu negócio sempre. Então, se você precisa desenvolver, isso está muito em alta, né, Josi? Se você quer desenvolver o cheiro do seu negócio, não deixe de procurar a Carinho em Aromas, a Lorena Daibes. E ela tá com uma surpresa para vocês. Então, agora em novembro, vai ser lançado uma coleção de Natal para você também presentear, que ela também tem presentes para alguém especial. Às vezes a gente tem uma amiga, algum familiar que tem tudo já, que a gente não sabe o que dar de presente. Então essa é uma forma muito carinhosa de dar um presente especial. Inclusive, esse aqui é a coleção do Círio, e eu presenteei 2 grandes amigas. Esse aroma da Carinho em Aromas, da coleção Círio, e também com marcador de página para livros. E elas amaram, já viraram fã da empresa. Então, não deixem de conhecer. E o outro patrocinador que quero agradecer é a Métrica Comunicação Visual. É uma empresa que traz toda a solução de comunicação visual para o seu negócio, desde a fachada até a comunicação interna, com displays em acrílicos, todos os produtos de acrílicos que vocês precisarem para o seu negócio, a Métrica tem para te oferecer como solução. E também presentes corporativos. Em breve vou mostrar para vocês o presente que dei para as minhas mentoradas de branding, que foi justamente uma solução oferecida pela Métrica. Aliás, a Métrica está comigo há muitos anos. Ela sempre traz as maiores soluções para mim. Então, eu sou muito suspeita para falar dessas 2 marcas. Eu trago para parceiras, para patrocinadores, marcas que realmente eu acredito que realmente eu já sou cliente e por isso tenho muita propriedade para falar para vocês.
Então, não deixem de conhecer essas duas empresas, se vocês ainda não conhecem, e acompanhar e viver uma experiência como cliente com essas duas empresas. Vamos começar, Vamos. Josi? Temos muita coisa para falar. Josi, antes de mais nada, eu quero que você me diga e compartilhe aqui como é se ver como marca. A gente se conheceu, Sim. né, Josi? Vou contar para vocês como que a gente se conheceu. A gente se conheceu num almoço do CME, lá na casa da Josi, lá na pizza do Fábio, da unidade Marizal, né? Eles têm unidade Marizal, tem unidade aqui no Marco. E aí, eu cheguei atrasada para esse almoço, fiquei numa mesa com pouca gente, mas foi abençoada, esse almoço foi muito abençoado. E aí a Josi, depois de acabar lá a programação do almoço do CME, ela sentou na minha mesa. E eu comecei a conversar com a Josi como uma boa networker. Sim. Eu comecei a conversar com a Josi e tudo mais, e aí quis conhecer a área reservada que eles têm lá, porque já estava pensando nos encontros da minha mentoria de branding. E aí ela foi, me mostrou e tudo mais, aí eu comecei a falar do meu trabalho também, não foi, Josi? E aí, eis que de repente viramos parceiras, ela virou minha mentorada de branding também. Sim. E ela não tinha essa percepção de se ver como marca, né, Josi? Nadinha. E aí, conta pra gente como foi essa mudança de chave, Sim. como foi se olhar, parar pra pensar, não, realmente eu sou uma marca. Exatamente, né? Esse almoço, gente, do CME, ele já fazia parte de um propósito meu de vida, né? Onde eu estava fazendo todo um processo de autoconhecimento da minha jornada e me entendendo quem eu era como pessoa, não só como empresária. E numa análise dos meus pilares de vida, eu fui analisar ali a minha espiritualidade, o meu lado profissional, o meu lado familiar, e eu fui observar que o meu lado social estava completamente comprometido. Eu dei nota tipo entre 0 e 10, eu dei nota 3. E eu fui buscar entender por que eu estava me comportando daquela forma. Justamente porque eu não me via, né, como marca, não reconhecia a minha identidade como pessoa. Eu estava confusa naquele momento, me vendo muito mais como pizza do Fábio. Não que eu não seja, tá, gente? Mas assim... Então, eu fui buscar ali fortalecer esse pilar, coloquei uma série de metas e ações e, entre elas, me relacionar, buscar compartilhar com pessoas toda essa jornada que eu já vinha ali conseguindo conquistar as experiências. Então, o almoço ele foi intencional, né? Ele foi um momento intencional onde eu disse, não, agora eu quero conhecer pessoas, eu quero que as pessoas me conheçam, e é muito importante a gente já agir assim com essa consciência, né, Keila? Então, quando eu te encontrei ali, eu achei muito oportuno, porque você trouxe a palavra brand. Eu não tinha ouvido falar assim de uma maneira mais aprofundada, e, sobretudo, o olho no olho é muito importante, né? Ali teve uma conexão muito forte quando a gente começou a conversar, e eu disse, bom, essa daqui é alguém que eu quero ter na minha vida. Então, eu acho que a gente tem que ser intencional, né? Tem que colocar um propósito genuíno e as coisas vão fluindo. E a partir daquele momento ali do almoço, fluiu uma parceria que a gente vem consolidando. A gente vem trocando experiência, aprendendo uma com a outra. E enquanto marca, eu entendi, porque eu achava que eu precisava ser pizza do Fábio onde eu fosse. E você falou, as pessoas precisam saber quem é a Josilene, não é só a tua performance profissional, elas querem saber quem está por trás disso. E foi aí que começou a cair as fichas, que eu comecei a realmente entender que fazia sentido tudo isso. Que legal. E isso que você traz é muito comum no meio empreendedor, né? No meio business. Sim. Os empresários, os empreendedores, eles não se veem como marca e só vestem a camisa do CNPJ. Exatamente. A camisa do CNPJ, você falou tudo. E nesse processo, eu tinha abrido mão, né, do meu Instagram pessoal há cerca de 10 anos atrás. Realmente foquei, mas como estratégia mesmo profissional. Quando a gente começou lá em Vigia, eu entendi que eu precisava assumir o marketing da pizza do Fábio, então eu tive que abrir mão do meu Instagram pessoal. E aí, quando a gente começou a fazer esse processo de mentoria,
Esse ano de 2024, neste ano, eu retomei o meu Instagram para justamente começar a me apresentar como a CEO da Pizza do Fábio. E eu lembro que uma das coisas que a gente começou a organizar no nosso RH foi o organograma da Pizza do Fábio, onde eu comecei a me entender como profissional, como pessoa, e na hora da gente definir o meu papel, eu fiquei assim, quem eu sou aqui na Pizza do Fábio? Porque eu faço tudo, né? Eu fazia marketing, gestão de pessoas, financeiro, e aí a técnica de RH, a coordenadora, ela disse, Josi, você é a CEO da Pizza do Fábio. Eu disse, eu não sou a Severina. Ela disse, não, você é a CEO da Pizza do Fábio, você é a cofundadora. Então, esse processo de organização da nossa marca pessoal, ela passa por esse processo de identidade, de quem nós somos dentro da empresa, de quem nós somos fora. Então, é um alinhamento geral, gente. Não é só simplesmente você se entender como marca, né? E não fazer esse processo de autoconhecimento. De marketing. Porque as pessoas acham que branding é marketing, não né? é. Autoconhecimento é mais profundo. É muito mais profundo porque vai trabalhar suas crenças pessoais, os seus processos de autossabotagem. E aí aquela sutileza, delicadeza foi me trazendo, né? Essa verdade que eu precisava colocar para fora. Eu disse, Keila, mas eu vou ter um outro trabalho, eu vou ter que alimentar um outro Instagram. Eu lembro. Disse, não, Josi, eu lembro dessa reflexão. É assim. Eu disse, não é assim, Josi. Começa devagarzinho. E assim estou começando, né? Esse processo de realmente me entender como uma pessoa que faz a diferença dentro da Pizza do Fábio. Eu sempre digo que tão importante quanto investir no nosso CNPJ é a gente investir no nosso CPF. Exatamente. Porque, primeiro, que gera muita conexão quando as pessoas sabem muito mais da gente. Isso não significa que a gente precisa abrir a nossa vida, a porta, a janela e tudo da nossa vida. Mas as pessoas saberem minimamente de quem somos, quais são os nossos valores, nossa visão de mundo, o que a gente acredita, né? Qual é a nossa linha de conduta no negócio, na vida, na nossa família. Tudo isso fala sobre a gente. Então, isso gera muito mais conexão e credibilidade até no nosso negócio. E as pessoas não percebem isso, né? Demoram a entender isso. Exatamente. E eu sempre procurei trazer a nossa essência, né, minha e do Fábio, para dentro do negócio da Pizza do Fábio, para gerar essa conexão com as pessoas. Então, eu consegui fazer isso muito bem. Né? A gente cresceu como empresa, cresceu a nossa página nas redes sociais, mas aí eu percebi que toda vez que eu colocava o nosso eu ali, vendia muito mais, conectava muito mais do que quando eu colocava a pizza, por exemplo, de caranguejo, uma paraense. Quando eu conto a história, as pessoas param para ler. Exato. Então, eu disse, isso faz sentido, isso que a Keila está falando, e as pessoas precisam saber quem é o Fábio e a Josi, o que a gente pensa, quais são os nossos valores. E um dos valores que você falou aí, que é muito importante, esse investimento no autoconhecimento e no conhecimento. Então, foi um pilar mesmo que a gente definiu a Pizza do Fábio, de investir em conhecimento. Sempre estar sentado no banco do aprendizado, né, no banco de aluno. Então, eu adoro estudar, já fui professora do IFPA, e eu realmente trouxe essa diretriz para dentro da empresa. A gente está sempre buscando investir em conhecimento, em inteligência emocional para cuidar de pessoas, fazer gestão de 80 funcionários. Então, eu fui buscar entender qual era o meu papel. Que bacana. Essa questão da mentalidade que você tocou, eu vejo que faz toda a diferença na vida dos empreendedores mais prósperos que eu conheço. Exatamente. Porque quem tem um mindset fixo de, eu não preciso, tá tudo bem aqui, eu já dá certo como eu faço e tudo mais, estagna. Sim. E quem tem esse mindset de crescimento, não, o que eu posso melhorar? Onde eu posso melhorar? O que está acontecendo no mundo e que eu posso aprender mais? Que é uma constante na nossa vida, né? Sim. E é essa mentalidade das pessoas mais prósperas que eu conheço, das pessoas que crescem. E essa mentalidade a gente já cultivava desde quando a gente começou em Vigia, tá? Só contextualizando um pouco, a Pizza do Fábio começou em 2012 na cidade. Bora contar a história, né? Eu ia passar mais pra frente, mas já que a Josi já começou, eu adoro ouvir a história dela, que é maravilhosa. A gente começou em 2012 na cozinha de casa e na época eu atuava como professora, então nossos primeiros clientes foram os meus alunos.
E aí a gente começou lá em Vigia, né, na cozinha, depois passamos para um ponto fixo, depois de 3 anos nos tornamos a maior pizzaria da região, mas antes disso teve muito perrengue, tá, gente? Quantos perrengues? Porque Muitas as pessoas vezes, acham, não foi olham assim, eles já. grandes, né? Sim. Já estão indo para a Europa, já É. estão aparecendo nos grandes programas, falando do nosso Pará. A gente já tem, a gente vai falar do programa deles também. Sim. Mas as pessoas acham assim, ai, a Josi é abençoada, Sim, teve muita sorte, o Fábio muito abençoado. Não sabem de todos os corres. Então, eu adoro compartilhar os corres, porque é isso que muitas vezes dá força, dá coragem para quem está nos escutando. Com certeza, a gente lançou muitas sementes lá atrás, tá, gente? Muitas sementes de cursos. Conta aquela parte da história que o Fábio foi para lá te acompanhar, ou foi você que foi acompanhar Sim, o Fábio e acabou abrindo mão do seu emprego? Eu digo que tinha um propósito no começo, porque a história da pizza do Fábio, ela começou com o alinhamento do nosso casamento. O Fábio, quando nós começamos a namorar, eu morava em Bragança e ele em Belém. Então, foi um namoro à distância, 2 anos. E quando nós nos casamos, nós continuamos morando dessa forma, porque o Fábio tinha algumas dificuldades financeiras aqui, ele era professor de autoescola, e eu tinha um ótimo emprego em Bragança. Então, a gente ficava nesse impasse, né? Eu não tinha condições de vir para cá, para morar com ele, e não queria abrir mão do meu trabalho lá em Bragança, eu era concursada e tudo mais. Então, nós nos casamos e continuamos morando à distância. Rapidinho, deve ser muito desafiador tomar uma decisão de abrir mão da sua estabilidade. Sim, tão sonhada e lutada, né? Aí o Fábio queria, né, que a gente realmente consumasse o nosso casamento morando juntos. Então eu comecei a buscar concursos que tivessem uma rentabilidade melhor, né, uma renda melhor, e foi aí que eu achei um concurso em Vigia. Eu disse, Fábio, eu era concursada em Bragança, mas eu achei um concurso eu pensei que fosse só transferência. Não, eu achei um outro concurso em Vigia. Aí eu disse, Fábio, eu vou tentar esse concurso, e nisso, gente, eu tinha acabado de dar luz pro Fábio Henrique, ele estava ali com 1 mês, 2 meses, e quando surgiu o concurso, eu não estava assim, em condições de estudar muito, porque eu estava recém-operada e eu cuidava do Fábio Henrique, a minha mãe me apoiava. Mas, enfim, concurso você tem que se dedicar muito, são várias etapas, várias fases. E aí tinha uma das etapas que era uma prova, né? Deram 8 temas de redação. E eu me dediquei só a um tema. Eu disse, eu não tenho condições de estudar 8 temas, eu vou estudar só um. E estudei patrimônio histórico. Estudei patrimônio histórico. E aí, meu currículo também era avaliado. Meu currículo eu confiava, porque realmente eu tinha um excelente currículo, Lattes, né? Eu lembro desse termo acadêmico. E aí tinha uma ótima pontuação, então me garantia. E aí fui partir para a prova escrita. E aí, quando nós fomos fazer a prova, eu nunca tinha ido em Vigia. E o Fábio foi de Belém, né, me buscar em Bragança, fomos para Vigia. Chegamos lá, a nossa primeira dificuldade foi que na cidade, gente, não tinha hotéis, né, suficiente para atender a demanda de candidatos. Muitos candidatos de fora. E quando nós chegamos lá, a gente vai dormir dentro do carro aqui. Aí ficamos rodando a cidade. Primeiro desafio. Primeiro desafio, já queria desistir. Com o filho no colo, ali chorando, né? 2 meses, amamentando dentro do carro. Queria descansar, 4 horas de viagem. E já estava ali com o meu psicológico bastante abalado. E aí, no final da noite, a gente achou um quarto, né? Para dormir. E graças a Deus conseguimos dormir. Então, no outro dia, a prova. E aí eu me inscrevi para amamentar, porque jorrava, né, do meu peito o leite, me inscrevi para amamentar. E aí, quando chegou lá na prova, eu me sentei assim, exausta, aquela pressão psicológica do cansaço, de saber que estava na minha responsabilidade a oportunidade de unir minha família. E ali eu orei, né? Toda vez que eu conto essa história, eu me arrepio, porque eu sentei na primeira cadeira, eu orei e disse assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. E ali quando houve o sorteio dos temas que ia ser, né, para ser feita a dissertação, aí ela puxou do saco a professora, né, sorteou, na minha frente, eu de cabeça baixa, ela disse, senhores, o tema da prova é patrimônio histórico, o único tema que eu tinha estudado.
De repente passou todo o cansaço, né? Veio todos os textos que eu estudava pela madrugada, porque quem sabe que já fez concurso, quando há uma prova a gente tem que fazer citações, autores, colocar textos. Gente, eu consegui escrever 7 páginas de tanto texto que fluiu. E nisso eu saía para amamentar, saí 7 vezes para amamentar o Fábio Henrique, a camisa molhou de tanto leite. Os técnicos lá foram solidários, me ajudaram quando eu saía para amamentar. Olha, a sua camisa está molhada. Mas eu acho que fluiu tanto ali, tanta inspiração. E ali eu fiz a prova. Aí o Fábio lá aguardando o Fábio Henrique, ele disse, como foi? Eu disse, foi a melhor prova que eu já fiz. Tá? Aí depois de 40 dias ali, eu acho que 2 meses, saiu o resultado. Primeiro lugar. Nossa. Primeiro lugar. Era de Deus, né? Era de Deus, era um propósito. E nós seguimos para a Vigia, para morar juntos. Então, assim, a história da Pizza do Fábio, ela começa com essa resiliência. É por isso que um dos pilares da Pizza do Fábio é a resiliência. É a gente superar desafios, é a gente olhar essas adversidades e ver como oportunidade. Então, começou com essa oportunidade de concurso e a nossa história familiar também, que é um pilar. E nisso, Keila, eu vou falando de pilar porque hoje, este ano, eu elegi 6 pilares da Pizza do Fábio e começou com esses sobrenaturais. Então, o nosso primeiro pilar é a fé, né? Porque houve um sobrenatural ali, né, de Deus em fazer tudo isso acontecer. Depois, família e o terceiro pilar, resiliência. Foi aí que eu consolidei esses 3 pilares e tive a oportunidade de apresentar hoje, este ano, né, de 2024, para toda a equipe Pizza do Fábio. Então, gente, foi assim que começou. E nisso, continuando a história... que ainda tem muita emoção. Muita emoção, continuando a história. O Fábio foi para lá me acompanhar, passei no concurso, primeiro desafio superado, e ele foi desempregado. Né? Porque lá não teria mercado para ele. Não, porque ele era professor de autoescola. Sim. E, gente, começou a dar tudo errado para o Fábio em Belém. Começou a perder aluno, começou a atrasar as parcelas do carro que ele tinha... consórcio, né? E aí também tinha uma moto, enfim, tudo cooperou para que ele fosse para a Vigia comigo, porque ele ainda tinha uma resistência de ir e depender de mim. Então eu digo que é difícil para o homem, né? Homem, né? E ele também sempre foi um homem muito trabalhador. Então ali eu digo que o orgulho dele foi massacrado, trabalhado, né? Então tudo tem um propósito. E ele chegou lá comigo e ele ficou cuidando de casa. Então, assim, ele era um excelente dono de casa e eu ficava tranquila, porque eu ia dar aula e ele ficava cuidando do Fábio Henrique. Então, ele cuidava de casa, fazia o almoço muito bem, que ele sempre gostou de cozinhar, mas sim, a gente sempre ficava se perguntando o que tu vais fazer. Porque também tem um detalhe, o concurso era só de 2 anos, era temporário. Então, a gente ficava se perguntando o que a gente ia fazer. Enfim, o Fábio aprendeu a fazer pizza num encontro de família, com uma pessoa que não era assim mega experiente, sabia fazer uma pizza artesanal. Básico. Então, o Fábio aprendeu a fazer a pizza. E aí, isso foi em Bragança, na minha terra. Quando nós voltamos de Bragança, bora trabalhar com pizza. E aí eu fui a cobaia do Fábio. As pizzas no começo não saíram muito legais, não. Naturalmente, né? Eu tinha que ser verdadeira. Não, amor, não tá legal, falta melhorar alguma coisa aí. Eu acho que tu não pegou legal a receita. Ele disse, poxa, eu queria aprender em algum lugar. E eu disse, olha, eu tenho uma amiga que tem uma pizzaria. Que tal tu fazer um teste lá, fazer um estágio? Já era pensando em vender? Já era pensando em vender. Então, ele voltou para Bragança, fez mais um estágio de 7 dias nesse restaurante, onde ele realmente aprendeu um pouco mais a técnica. E quando ele voltou para a Vigia, ele já voltou determinado. Agora sim, eu vou fazer pizza para vender. E aí ele começou a fazer 3 sabores. Calabresa, portuguesa e, se eu não me engano, mussarela. E eu disse, legal. Aí a gente começou a fazer um panfletinho, ir nas ruas panfletar. Mas veja bem, uma cidade que não tinha nenhum delivery de pizza. Primeiro, tinha cultura da pizza, não tinha essa cultura, não tinha pizzaria. E aí eu peguei e tive a ideia de oferecer no encerramento para os meus alunos. Meus 40 alunos, nunca vou esquecer. E eu disse, gente, o meu marido faz umas pizzas, a gente está encerrando aqui a disciplina, que tal a gente encerrar com pizza? Aí todo mundo aprovou a ideia. Lógico, né? Quem não quer uma pizza? Sim, era novidade na cidade. Sim.
E aí, quando eu levei a ideia lá pro Fábio, disse, Fábio, a nossa primeira venda, tá certa, 6 pizzas, eram assim. Era vendido, não vendido, não era. Eu pensei que tinha sido não, cortesia da prof. Aí eles toparam 6 pizzas. E o meu temor era que o Fábio fazia tudo sozinho com o Fábio Henrique, que ainda era de 2 aninhos. Não, ainda estava com 1,5 mais ou menos, né? O concurso já estava rolando e a gente foi ali perseverando, né, no que o Fábio ia fazer, procurando entender. E aí o Fábio começou... Ele se equilibrava, se virava nos 30. se virava nos 30. Inclusive, antes dele fazer a pizza, ele fazia um pão caseiro para vender. Né? Então, tem muita história que a gente vai encurtar um pouquinho aqui, até que chegou nas pizzas. E quando o Fábio chegou lá, com essas 6 pizzas, estava marcado para 5, ele chegou tipo 6h30. Né? Mas eu entendendo que ele estava no sufoco, fazendo sozinho, e ele chegou tão alegre com as 6 pizzas aqui, o Fábio Henrique aqui no colo. Olha só. Então, os meus alunos nunca esquecem dessa cena, né? Dessa nossa Deve força ter sido de muito vontade. Fizemos fotos, adoraram. E aí, na cidade, eles começaram a divulgar a pizza do marido da professora. Não tinha nome, o Fábio. O marido da professora vende uma ótima pizza. E aí, depois se perguntavam de quem é essa pizza? É a pizza do Fábio. E foi daí que surgiu o nome Pizza do Fábio. E a gente começou a vender dessa forma. Já começamos a vender no delivery. E às vezes a gente se preparava para vender pizza, não saía nenhuma pizza. Fazia massa, deixava tudo organizado. E ali panfletávamos. Achávamos que depois que os alunos fossem começar a divulgar conosco, ia bombar, mas não bombou. Então, assim, a gente teve muita perseverança. Às vezes a gente saía para a praça para passear, alguém ligava, eu quero uma pizza, a gente voltava correndo para fazer a pizza. Então, assim, foi uma jornada assim, de muita perseverança, porque o começo não sinalizava que ia ser próspero, né? Eu gosto de falar muito, eu gosto de quando tu falas desses perrengues, porque, Josi, eu sou empreendedora, também me vejo empreendedora e passo por desafios, às vezes a gente pensa em desistir. Sim. E vejo muitas clientes que têm esses momentos também, né? Desafiadores, que pensam, ai, será que ainda é para eu continuar? Será que não é hora de eu desistir? Que é importante também a gente decidir quando desistir. Eu, por exemplo, desisti da advocacia, mudei de rumo, mudei de caminho. Mas isso é uma constante em todos os negócios. E aí eu gosto de compartilhar porque, como eu falei ainda agora, são nesses momentos que a gente escuta uma partilha dessa que nos dá coragem, nos dá força. Não, poxa, olha onde eles chegaram. Sim, eles exatamente. acreditaram e olha onde eles estão hoje. Eu também posso, né? Eu também, se eu perseverar, o que me espera pela frente? Às vezes eu posso estar naquele último gás que eu preciso dar e só Deus está vendo lá de cima o que Ele tem para mim. E eu não tô vendo, então deixa eu perseverar um pouco mais, deixa eu lutar um pouco mais. A gente precisa ter muito discernimento, gente, para entender esse time aí da perseverança e até da própria desistência, porque faz parte. Nós, por exemplo, em Vigia também tivemos uma sorveteria que não foi bem sucedida, né? Abrimos outro negócio lá paralelo à pizzaria em que muita gente não sabe, mas a gente tentou. Não sabia também. Nós tentamos. Então, eu acho que o segredo é realmente a gente tentar. Né? Não desistir antes de dar o primeiro passo ou de ir um pouco mais longe, como você falou. Então, é pedir muito discernimento, porque eu acho que isso é nato do empreendedor, ele sente. Eu já ia falar isso. Ele sente. Muitas vezes eu queria desistir mesmo quando nós chegamos aqui em Belém, já saindo um pouco dessa jornada de vigia. Quando nós chegamos em Belém, aqui abrimos um delivery, passamos 2 meses e vendendo 3 pizzas numa noite, e eu pensei em desistir. Mas o Fábio falou exatamente isso que você falou, vamos um pouquinho mais, só mais um pouco, que isso vai virar. E no mês seguinte, tivemos a oportunidade de participar de um programa do Edu Guedes, onde nós fizemos uma pizza de caranguejo num programa local, né? Um programa simples, local. E esse programa foi local parar de lá, né? No ou local daqui. Belém. Rede TV Belém local, o programa do nosso amigo João Paulo. E esse programa foi parar nas mãos do Edu Guedes lá em São Paulo. Então, assim, a gente não sabe, as oportunidades, elas estão disfarçadas, gente. Então, eu digo que a oportunidade, ela é todo dia. Ela é todo dia. Por isso que eu digo que a gente tem que estar sempre pronta para o sucesso. Exatamente. Porque você saiu de casa
E às vezes dentro de casa, se você tem um trabalho no digital, as oportunidades, elas estão a todo momento, né? E a gente não sabe. E eu gosto de valorizar as pequenas, sabe? Porque muitas vezes as pessoas esperam aquela grande oportunidade, ela não vem assim escancarado. Essa aqui é uma grande oportunidade. Não é assim que funciona no empreendedorismo. Eu digo que é de passo em passo, realmente, aonde a gente percebe ali um pouco além, sabe? Ter aquele olhar um pouco além daquilo que está acontecendo no momento. Então, essa visão, ela é muito típica do empreendedor, e o Fábio, eu respeito muito a visão que ele tem, porque a gente foi fazer uma análise de perfis depois desse processo de autoconhecimento, tanto minha quanto dele, e eu descobri que ele é um dominante, um influente, e eu sou uma conforme planejadora. Então, eu gosto de exatidão. Eu gosto de planejamento, eu gosto de controle, eu não gosto de correr riscos. Super. Né? E ele não, ele é ousado, ele gosta, né, de desafios. E ali eu queria resultado. Não estava tendo esse resultado. E ele estava querendo, e ele via um pouco mais além, né? visão. Então a gente precisa ter pessoas ao nosso redor que nos completem. Né? Numa sociedade, numa aliança, numa parceria. É isso, é essa troca. Onde eu sou fraco, você me fortalece. Eu acho que é por aí. E ainda há pouco tu tocaste nesse ponto do sentir, né? Do empreendedor sentir. Porque é normal, eu vejo que assim, é muito comum dos empreendedores de sucesso terem tentado outros caminhos, outros negócios, e não deram certo, não fluíram. Mas eu sei porque isso aconteceu comigo. Deus fala no nosso coração, né? Sim, eu acredito nisso, que Deus fala no nosso coração. Não, calma, vai dar certo. Persevera, é só uma fase. E Deus fala também quando é a hora de encerrar ciclos. Exatamente. Né? Então, esse alinhamento com Deus, que é fundamental. A gente precisa também estar em sintonia para perceber quando Deus está falando com a gente. Tem hora que você pode fazer o curso que for, você pode ter técnicas, ferramentas, mas tem algo divino no empreendedorismo. Sim. Né? Porque é algo tão abençoado. Imagine você arriscar, ousar, renunciar e depois abençoar tantas pessoas. Então, tem algo divino nisso. Tem um propósito. Então, eu creio muito nisso. Tanto é que no nosso negócio, a gente desenvolveu o princípio da mordomia, onde a gente administra com responsabilidade os dons e talentos que Deus nos deu. Então, quando tem um perrengue, eu digo, olha, isso aqui é teu, Senhor. É teu, é tu que tens que o Senhor que tem que me orientar aqui. Então, esses ódios da fé que a gente vai cultivando, porque às vezes o sobrenatural, ele acontece assim. Às vezes não, sempre. É pelos olhos da fé. Então, essa visão empreendedora, realmente essa experiência que o Fábio trouxe para a minha vida. Eu falo do Fábio, gente, porque é o meu marido e eu sou fã dele. E ele, antes, por exemplo, de vir para cá, ele me deu força, ele fez uma oração, ele Legal. Entendeu? Deus é contigo, você nasceu para isso, né? Deixa Deus te usar. E é isso, então a gente se completa e a gente tem que atrair pessoas para o nosso ecossistema que nos leve para esse outro nível, né? De maturidade, de sabedoria. E é muito importante esse network. Então, assim, quando eu te vi, eu vi a Keila e as centenas de mulheres que você transforma, entende? Então, eu vi um propósito muito alinhado com o nosso. Que bacana. Eu fico muito feliz de ter gerado essa sincronicidade, essa sintonia contigo, porque eu vejo essa pessoa que foi crescendo por conta da mentalidade, e é isso que me conecta. Me conecto muito com essas pessoas. Gente, eu amo ver histórias assim, de superação. Hoje, ver a Josi desfrutando de conforto para a família dela. Gente, ela vai já contar para vocês, porque eu gosto quando ela conta dessa vinda para cá, para Belém. Sim. Ela me contou, ela compartilhou, né, aquele momento da tua história que vocês moravam aqui, não lembro se ficavam na casa de alguém. Sim, da minha irmã. Era da tua irmã, né? Que tinha a sacada, que tinha chuva. Conta aí, Josi. Pois é, então assim, quando a gente estava ali 7 anos em Vigia, a gente alcançou o topo, o teto do crescimento. E ali eu já estava na minha zona de conforto, como ex-professora, como empresária bem-sucedida, e para mim estava bom, porque lembre-se, eu sou conforme, né? E ali eu estava... A estabilidade para ti tá maravilhoso. É que eu sempre buscava concursos.
por conta que Da eu sempre estabilidade. gostei de estabilidade, mas aí o Fábio sacudiu tudo. E Achei aí a fantástico. gente... Inclusive, gente, o Fábio não está aqui, porque hoje eu quis focar na marca Sim, Josilene claro. Cassebe. Mas em breve ele estará aqui junto com a Josi para contar muito mais detalhes dessa história para vocês. Aí eu já estava lá há 7 anos, aí o Fábio disse, aqui já deu, precisamos ir para Belém. Eu disse, o quê? Isso é Belém? Isso é maravilhoso, eu acho linda essa Fábio, parte da Belém. história. Eu disse, não, Fábio, aqui a gente, olha, a gente já tem a nossa casa, já tem aqui a pizzaria, já está renomada. Enfim, já tínhamos conquistado algumas coisas materiais, imóveis, né, patrimônio. Ele disse, amor, a gente precisa ir para Belém. Aí eu disse, aí muitas pessoas, quando ele comentava isso, falavam assim, Fábio, já tem muita pizzaria em Belém, já Puxa tem para baixo, já né? tem essa, já tem aquela. Aí ele falou, mas não tem a pizza do Fábio. E aí Maravilhoso. ele disse, a gente precisa sonhar mais alto, eu quero fazer viagens, eu quero te proporcionar isso, eu quero que a gente Que faça lindo. aquilo. Então ele colocou um propósito na frente, sempre familiar. E aí quando eu disse, tá bom, então eu vou mais uma vez aqui te acompanhar nos teus sonhos, nos nossos sonhos, no nosso projeto. Isso é legal também, né? Você ter um outro perfil, Sim, mas acreditar sim, naquilo com que o certeza. outro tá te mostrando, né? Exatamente. Aí quando nós chegamos aqui em Belém, gente, nós não tínhamos casa, né? A princípio, nossa prioridade era investir na pizzaria. Então nós começamos como um delivery, tá? Um delivery, assim, a cozinha a gente investiu bastante, o melhor forno, o melhor equipamento de recheio, essas coisas. E venderam tudo lá pra vir pra cá ou não? Continuou lá, né? Continuou lá. E aí, a gente priorizando esse investimento na pizzaria, nós fomos morar com a minha irmã, Cassilene, que abriu as portas da casa dela, e que inclusive era na frente da casa dela, a pizzaria. E ali, quando nós viemos, a casa dela não tinha um quarto só pra gente. Então, eu dormia no quarto, o Fábio na sacada, na rede, e o Fábio Henrique com ela no quarto dela. Então, sou muito grata por ela ter acreditado, por ela ter aberto as portas da casa dela. E assim, e aí à noite eu ficava me perguntando o que a gente está fazendo aqui. Por mais que ela tivesse oferecido da forma dela a acolhida, mas eu tinha uma casa lá em Vigia. Tipo, eu saí do né? conforto Eu saí de tudo e estruturado. não vendendo pizza, né? Atrasado pagamentos. Eu falei, Fábio, o que a gente está fazendo aqui? Aí foi nessa hora que ele disse, calma, amor, só mais um pouco. E ali, às vezes, chovia, ele dormia na sacada, quando chovia, ele desarmava a rede e ia para o sofá. E ali, quantas vezes que eu acordava, eu vi o Fábio de joelhos orando, pedindo a Deus, né? Porque ele já estava vendo ali o nosso sacrifício. Tá emociona, Então, né? ali eu ficava me perguntando, mas ele perseverando. Então, eu disse, aí mais uma vez, eu disse, então tá, Fábio, eu vou continuar contigo mais um pouco. E foi aí que a gente começou a ver as coisas acontecerem. Mas quantas vezes eu pegava todo o faturamento da noite e ia num banco? Porque a gente passava as coisas no cartão e ficava aquele limite estourado. Eu ia só negociar com o banco, só negociar com o banco. E às vezes eu voltava do banco desanimada. Até que um dia eu fui lá pagar a última parcela. Então essas coisas são tão emocionantes, gente, sabe? Sim. Contam tanto sobre a nossa história. Porque hoje quem nos vê em Paris, quem nos vê na Itália, É isso que eu digo. não vê o quanto a gente perseverou, o quanto a gente quanto aquilo é uma realização, né? O quanto aquilo foi trabalho. A gente abriu mão do nosso conforto lá atrás. Eu trouxe meu filho quando mudou de escola, ele sentiu, ele chorou quando ele veio de Vigia, ele não queria, ele já tinha um laço lá de amizades, entende? Já tinha um relacionamento com a escola há 7 anos. E quando eu trouxe ele para Belém, eu tive problemas com ele na escola, de comportamento, de agressividade. Ele não aceitava ter vindo para Belém. Então, assim, a gente teve momentos familiares ali de muito conflitos, mas sempre unidos, sempre entendendo que lá na frente as coisas iam acontecer. Então, em 2018, a gente abriu aqui a unidade Casa Marco e 2 anos depois, melhor pizzaria de Belém, em plena pandemia. Então, Keila, voltando, né? Pilares, resiliência, espiritualidade, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e família. Eu digo que essa jornada dos 7 primeiros anos da Pizza do Fábio, essas 3 coisas foram fundamentais. E eu tenho orgulho de dizer, me emociona, porque hoje eu tenho convicção. Antigamente eu não sabia o que eram valores da empresa, eu sondava algumas coisas, mas hoje eu tenho convicção, né, desses 3 pilares fortes.
E depois eu elegi mais 3, que é o conhecimento, a honra aos nossos funcionários, porque depois de todo esse crescimento, eu e o Fábio, a gente não consegue mais fazer tudo, né? Então, organização, honra e conhecimento. Isso completa, essas são as fatias, né, que realmente dão sabor à nossa história, a jornada da pizza do Fábio. Que bacana, Josi. E eu acho que eu já te falei, né? Mas eu vejo muito vocês sendo inspirações, não só no empreendedorismo, mas nessa questão da solidez familiar. Porque Sim. vocês, enquanto casal, também inspiram muito. E aí eu queria que tu compartilhasses um pouco aqui também, em primeira mão, Sim. como foram esses desafios enquanto casal? Porque eu vejo que a fé é o alicerce de vocês, né? Sim. Foi o que sustentou toda essa caminhada de vocês até aqui. Mas eu acredito que seja muito desafiador você ter que gerir o negócio com seu marido de perfil diferente, como você já colocou aqui. Então, naturalmente, em alguns momentos devem ter alguns conflitos, Sim. né? De visão, de pensamento. E, além disso, também administrar isso lá em casa. Então, tá brigado aqui, houve um conflito aqui, chega em casa, sua mãe do Fábio Henrique, o Fábio é o pai do Fábio Henrique, nós somos casais aqui também. Então, como é administrar isso? Pois é, aí você imagina, né? No começo tudo isso estava só num panelão, né? Tudo misturado, só num bolo, eu não tinha esse entendimento. E aí eu fui buscar todo esse processo de inteligência emocional, de espiritualidade, autoconhecimento, porque no começo a gente realmente brigava no meio do salão. Tipo, olha, vamos fechar isso aqui, não vai dar certo. Porque eu tinha um pensamento, ele tinha outro, né, dominante, e queria que sempre as opiniões dele prevalecessem. E eu, tipo assim, eu era do administrativo, eu queria que ele entendesse do administrativo. Tu tava vendo o que tava acontecendo? Eu digo, olha, vem cá, senta comigo, tu tens que ver aqui. Mas ele só quer saber do resultado. Mas nessa época lá, eu não sabia que ele era um dominante. Sim. Então, eu queria meio que forçar ele a gostar das áreas que eu atuava, e ele também queria que eu partisse para as áreas que ele atuava. Então, era conflitos totais. Então, assim, ao longo dessa jornada, a gente foi fazendo um processo de autoconhecimento, de alinhamento de casal. A gente foi fazendo essa espiritualidade, fortaleceu bastante a nossa base familiar, porque eu fui me entender o meu papel como esposa, que primeiro veio o meu papel de esposa, depois de empresária. Então, muitas vezes a mulher confunde isso, né? Ou troca, né? Ou troca, mas eu entendi que eu sou, em primeiro lugar, eu sou a esposa dele, depois eu sou a empresária. Então, eu trouxe esses princípios para dentro da empresa. Então, nós fizemos, assim, alguns acordos, não é no papel, mas, assim, a gente foi conversando e, tipo assim, não, então isso daqui vai funcionar assim, daqui por diante. Mas depois de muitos conflitos. Sim. E, assim, por exemplo, quem dá a última palavra é o Fábio. Porque hoje, no organograma da empresa, aquele que eu falei que a gente fez, ele é o presidente. Sim. Eu sou a diretora executiva, a CEO. Então, assim, eu faço toda a análise, Fábio, isso. Mas tá aqui, quem é que tem a visão? Ele, porque a minha visão ela é do hoje, a dele é do futuro. Então, eu digo, Fábio, o que tu acha disso? E ele vai lá com toda a experiência. Então, eu confio nas decisões dele. Porque hoje eu sei que ele realmente, Deus capacitou ele para isso. Então, a gente fez alguns acordos, quem dá a última palavra. E essa segurança de casal, a gente transmite para a nossa equipe. A equipe se sente uma equipe segura, com pessoas que realmente têm a firmeza que precisam para conduzir um projeto dessa altura, né? Já vamos para a terceira unidade, já vai chegar para 120 funcionários. Então, a equipe precisa olhar e dizer assim, quem é que está cuidando disso? E a gente precisa transmitir essa segurança para nós, essa visão de futuro para quem realmente faz parte desse projeto. Então, a gente foi fazendo esse alinhamento empresarial esqueci, gente. E a familiar, na esfera familiar? E na esfera familiar. Pode cortar ou... Não, aqui é ao vivo, aqui é... Não te preocupa com isso, Josi. Eu esqueci. Era justamente fazer esse alinhamento profissional e familiar. Entende? Paralelo. Era essa palavra que eu estava buscando. Paralelo. Uma coisa paralela à outra. Sim. Entende? Então, tu atribui
a essa busca pelo processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, essa busca, ela partia mais da Josi ou do Fábio ou dos dois? Olha, dos dois. Era, Eu que acho que o legal. Fábio, Porque geralmente os homens são mais resistentes, né? mas o Fábio, ele sempre assim, ele teve um coração humilde. Acho que a partir do momento lá atrás, quando aquele orgulho dele foi lapidado, que ele não queria depender de mim, eu acho que já teve um processo aí na vida dele. Então, depois ele se rendeu. Que Né? legal. A gente se escuta muito. Né? Então, hoje a gente procura separar também algumas coisas. A gente ama falar de trabalho. A gente, assim, é a nossa paixão. Mas a gente reserva o nosso tempo familiar porque o nosso filho precisa do pai e da mãe. Sim. Então, a gente antigamente conversava na hora do almoço, em qualquer ambiente, a gente estava falando da pizza do Fábio. Mas agora a gente procura, assim, sabe, separar, porque o nosso filho, ele precisa, não é dos empresários, ele precisa do pai e da mãe presente. Então, a gente tem priorizado os nossos passeios, os nossos projetos familiares de viagens. Realizamos recentemente uma viagem internacional, que era uma viagem dos nossos sonhos. Fomos para a Itália. Foi lindo acompanhar. Quem viu, Sim. viveu junto com eles essa realização. Sim, aí fizemos 4 países. Imagina, né? Começar em Vigia, uma cozinha de casa. Achei lindo isso. E sair, vir para Belém, se tornar a melhor pizzaria e depois conquistar esse sonho pessoal. Então, muitas vezes as pessoas pensam, não quer realizar o seu sonho pessoal. Não, gente. Primeiro é trabalhar, né? Você realmente cumprir o seu propósito e depois você usufruir de todas as suas conquistas. Então, eu acho que essas etapas que a gente precisa respeitar no empreendedorismo. Tudo tem o seu ciclo. E tem a hora da colheita, que chegou, graças a Deus. Vai chegar, né? Se ainda não chegou a sua hora, vai chegar, né, Josi? Chega para todo mundo. Sim. Eu lembro que antes de mudar de carreira, eu estudava para concurso. E o meu pai falava isso. Ele me via estudando por muitas horas no quarto. Eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque me marcou muito, assim. E aí ele falava assim, filha, eu vejo você estudando muito e ainda não conseguiu o que você quer, mas uma hora vai chegar, sua hora vai chegar. Sim. E ele falava isso, assim, quando eu era jovem, eu via as coisas acontecerem na vida dos outros e não acontecia na minha. E uma hora aconteceu, as coisas fluíram de uma forma que tudo começou a dar certo. Sim. E realmente, eu tava ali buscando algo que talvez não era pra mim, né? Mas eu precisava viver o processo, precisava viver aquele momento, precisava trabalhar resiliência, buscar autoconhecimento, porque foi no autoconhecimento que eu entendi que aquele não era o meu plano, eram os planos dos meus pais. Isso. Entendeu? E aí a coisa fluiu também na minha vida. E parece uma coisa de repente, mas foi todo um processo. Eu digo que os nãos de Deus também fazem parte, sabe? Eu lembro que uma vez eu fiz um concurso, depois desse de Vigia, eu fiz um concurso para a cidade de Breves para ser professora lá, e eu era mais preparada, assim, não é soberba, mas era uma das mais, né? E convicta que eu ia passar, né? Eram 2 vagas, tipo 10 candidatos. Gente, eu não fiquei nem classificada, né? E ali a gente já estava com a pizzaria em Vigia, não estava tão bem logo no começo, e eu fui prestar esse concurso para lá. E eu voltei, assim, arrasada. Eu me tranquei no quarto, eu não queria falar com a minha mãe, não queria falar com ninguém. E o Fábio disse, amor, calma aí, bateu na porta do quarto, calma aí. A gente não sabe o que Deus está preparando para a gente lá na frente. E como você falou, depois eu vim entender que se não era um sonho meu, porque a minha mãe sempre quis que eu fizesse pedagogia, se fosse professora. Então eu atendi ali o sonho dela por muito tempo. E depois eu troquei lá na hora da inscrição, fiz turismo e comecei a galgar a profissão de professora de turismo, mas no meu inconsciente para realizar o sonho dela. E ali eu tive esses nãos da vida que culminaram na minha jornada agora de empreendedora. Então, eu digo assim, que tudo coopera para o bem daqueles, né, que amam a Deus, e esses processos de conflitos, eles fazem parte da nossa jornada. Então, hoje eu sou grata por não ter passado lá atrás, porque talvez eu tivesse numa profissão que eu não fosse me realizar.
E hoje eu estou muito realizada, entendendo o meu propósito. E como a gente tem conversado, eu acho lindo o agir de Deus nessas pequenas oportunidades que vão crescendo gradativamente. Você agora está com um podcast. Eu lembro que a gente fez uma live. E agora você Sim, está com um podcast. verdade. Então a gente não sabe assim, a gente planeja, a gente tem sonhos, mas eu acho que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente espera. É verdade. É, Eu me emociono quando eu conto, porque eram momentos assim de que eu ficava fragilizada emocionalmente. Eu não entendia por que que às vezes eu era classificada, não era chamada. Ou eu batia na trave por poucos pontos, não passava para as outras fases. Ou parava na segunda fase ou na terceira fase. E aí eu ficava, meu Deus, o que que acontece? Por que que as coisas fluem para os outros e não fluem para mim? sim, Mas no fundo, eu entendi depois, né? Hoje, vendo todo o processo de fora, eu entendi que no fundo eu também não queria. Porque não era o caminho que uhum, eu me identificava. Eu sempre fui empreendedora desde criança. sim, Numa outra oportunidade eu conto a minha história, mas desde criança, assim, jovenzinha, eu fazia laços, vendia na escola, fazia sim, pulseiras, vendia na escola, eu sempre fui essa. E aí, de repente, me ver naquele serviço público, dentro da estabilidade que os meus pais sonharam pra mim, que eu acreditei também que era o meu sonho, mas é. que no fundo não era o meu sonho. Isso. E a gente fica nesse conflito achando que vai desonrar os pais, vem aquele sentimento de culpa. Então, quando a gente faz esse processo, a gente precisa realmente pedir essa sabedoria, esse discernimento, para encontrar nossa real identidade. Então, eu acredito muito nisso. E hoje eu escuto da minha mãe, ela sentir orgulho daquilo que eu me tornei. Então, para mim, valeu a pena me desafiar, né? Me posicionar, porque a gente fica com medo desse posicionamento. Então, a gente tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço para conquistar realmente os nossos sonhos. Uma vez, uma cliente minha, uma mentorada de branding, me falou assim: eu estava compartilhando a história de uma ex-chefe minha que pediu exoneração de 2 cargos grandiosíssimos na carreira jurídica e hoje voltou para a advocacia. E eu admiro muito essa mulher. Muito. E aí eu tava compartilhando com essa cliente, que, por sinal, é uma amiga querida também, e também é de carreira pública. Sim. E aí ela disse assim: amiga, olha o quão fiel ela é à autenticidade dela. Porque ela não estava feliz naquele caminho, ou ela queria outro caminho, e ela foi em busca. E talvez ela também tenha entendido que aqueles caminhos que ela estava percorrendo não eram os sonhos dela. Poderiam ser os sonhos dos pais dela, assim como foi o teu. Uhum. E ela está em busca, ela foi, abriu mão disso tudo, da estabilidade que a gente sonha, com um ato de coragem, pedindo exoneração, e foi em busca dos sonhos dela. E às vezes a gente só vai no automático, né? A gente só vive no Sim. automático. Então as pessoas vão dizendo que isso é bom. As pessoas vão dizendo, olha, vai aqui, faz isso. E a gente não busca o nosso próprio caminho. É isso mesmo. E é tão lindo, porque em qualquer área, gente, em qualquer área, por exemplo, onde você já tinha ouvido falar numa profissão de pizzaiolos ganhar tanto destaque. Então, assim, não subestime o seu sonho nem o seu tamanho, porque você pode transformar, olha, um perfume, uma essência dessa personalizada, olha o que ela entrega através do serviço dela. Ela traz esse DNA para o negócio dela e ela se torna única. Aquela se torna única, eu me torno única, o Fábio se torna único. E quando a gente traz realmente essa essência que fica ali pulsando dentro de nós, fica ali, sabe, querendo aflorar. Então, eu acho que a gente se permitir a isso é um ato de coragem, viu, Keila? Não é para muitos, porque a gente fica preocupado em desagradar pessoas, o que as pessoas vão pensar.
E é tão gostoso a jornada, o processo, é libertador. É Eu te libertador. encorajo a viver isso, porque é muito gratificante a gente olhar para trás e dizer assim, eu faria tudo de novo e valeu muito a pena. Eu acho que é por aí. Josi, estamos com o nosso tempo começando a chegar para a reta final. Que bacana essa conversa. Nossa, foi Foi emocionante, muito além né? do que eu Sim. imaginei. Achei que eu já sabia toda a história da Josilene Cassebe, mas tem muito, óbvio que tem muita coisa além, Sim. né? Muita coisa a mais. Uma outra oportunidade, o Fábio vem, com certeza vai contar essa história sob uma outra Sim, perspectiva. exatamente. E isso é legal também, né? Mas eu quero te agradecer por ter essa disponibilidade de vir aqui compartilhar com todos essa sua história, trazer insights, ensinamentos pra gente, porque sempre quando a gente tem essa troca de história, de ideias, né, de visão de mundo, sempre é um aprendizado enorme pra gente. Eu adoro, como eu falei ainda há pouco, eu adoro ouvir essas histórias de visão. Uma pessoa que teve uma visão que ninguém teve e que ninguém estava tendo e que todos, na verdade, puxava para trás. Que isso acontece muito nessa vida do empreendedor, né? Às vezes você tem uma ideia, você tem uma visão sobre aquele negócio e ninguém tá vendo o que você vê. E aí todo mundo começa a te colocar um monte de dúvidas. E se você não tiver firmeza, não tiver coragem, é verdade. Você vai para trás mesmo, né? Você não... Keila, eu quero te agradecer, porque como você tem falado e fez todo sentido nesse podcast, a gente não falou de pizza do Fábio, a gente falou de experiência, a gente falou de vida, a gente falou da nossa verdade. E eu acho que é isso que conecta as pessoas realmente saberem tudo que está por trás daquela história de sucesso. E eu quero te agradecer por me ter deixado à vontade, porque tem coisas que realmente eu nunca tinha compartilhado aqui, que eu me emocionei, revivi. Pela confiança. Né? E é isso, eu acredito muito nisso que você tem falado, na mentalidade, porque tudo que se manifesta fora já nasceu aqui dentro. Eu vinha de Vigia fazer os cursos para cá, então não é o lugar que te limita, é a nossa mente. Então que você tenha essa mente, sabe, livre para acreditar, livre para colocar a sua essência para fora e realmente para fazer a diferença no seu ecossistema, na vida de pessoas, porque quantas pessoas a gente impacta com os nossos sonhos? Veja bem, se a gente não tivesse acreditado lá atrás, quantas famílias hoje a gente emprega? Então, assim, o sonho não é só teu, ele é de muita gente, você precisa acreditar. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade e te desejar sucesso, né? Que Deus abençoe esse teu propósito. Eu digo que, acima de tudo, existe uma missão divina para todos nós. E você transformando vidas, você realmente está amando o próximo. Então é isso, tá, Keila? Muito obrigada. Obrigada eu, Josi. E eu gosto sempre de falar, de finalizar, falando, não sempre com a mesma mensagem, mas hoje eu gostaria de finalizar esse nosso episódio falando sobre o poder do ambiente. Busque pessoas, quando você tá numa fase desafiadora, que eu não gosto nem de usar a palavra difícil, nem problema, nem difícil. Então, quando você tá numa fase desafiadora, busque pessoas que te botam pra cima, que te puxam pra cima, que te encorajam. Sim. E não o inverso. Porque o inverso a gente tem muitas. E imaginem se o Fábio e a Josi não tivessem acreditado. Exatamente. Quantas oportunidades teriam perdido? Né? E eu quero aqui deixar o convite. Claro! Agora sim, Pizza do Fábio, para vocês conhecerem essa jornada, sentirem um pouco de tudo isso. Só abrindo parênteses, domingo eu estava na frente da pizzaria e ali, normalmente, quando você está uniformizada, eu gosto de escutar os comentários dos clientes na saída. Uhum. Então eu fico ali no anonimato e uma cliente saiu, ela disse, gente, eu adoro a energia desse lugar. É alegre, eu amo. E era uma senhora de idade. Então, assim, é tão gratificante porque as pessoas sentem a nossa energia e estar próximo de pessoas com essa energia, né, com esse nível de amadurecimento, realmente faz a gente subir novos degraus na vida. Então, eu e o Fábio, a gente se completa, eu gosto porque ele me coloca nesse novo ambiente, quando eu estou um pouco
na minha zona de conforto, ele me leva para a visão dele e eu também trago ele também de uma maneira mais realista para todas as possíveis impactos que a gente pode estar causando. Pro chão, né? Pro chão. Então é isso, gente. Eu sou muito grata. Quero convidar vocês para conhecer a Pizza do Fábio. São 2 unidades na Travessa Humaitá, que é a nossa Casa Marco, e na João Balbi, a nossa Casa o Marizal. E vem aí a 3ª unidade da Pizza do Fábio, Casa Ananindeua. Olha, gente, que legal! Então vocês de Ananindeua não desanimem, que vai chegar a Pizza do Fábio lá. É isso. Obrigada, Josi, mais uma vez. Obrigada, gente. Então, só para finalizar aqui, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e também no Instagram, podcast A Marca, para acompanhar as próximas marcas que vêm por aí.